Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Nas primeiras horas do dia 26 de janeiro de 2022, aproximadamente às 6 horas da manhã, um homem em desespero ligou para os serviços de emergência. Sua voz tremia de pânico enquanto relatava com urgência que sua namorada não respondia. Identificando-se como médico, ele explicou que já havia tentado reanimá-la realizando manobras de RCP. Enquanto permanecia na linha, continuava suas tentativas de revivê-la, sua frustração crescente ficando evidente em seus esforços cada vez mais frenéticos. Em poucos minutos, os socorristas chegaram ao local. No entanto, ao avaliarem a situação, ficou dolorosamente claro que nada mais poderia ser feito. A jovem, mais tarde identificada como Sarah, havia falecido várias horas antes. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Junte-se a nós enquanto exploramos um caso real envolvendo Sarah Jane Harris. Ela nasceu em 5 de dezembro de 1996, em Rockville, no condado de Montgomery, Maryland. Era a caçula de 4 irmãos da amorosa e unida família de Tina Lynn e Mark Harris. Cresceu ao lado de suas irmãs mais velhas, Victoria e Rachel, e de seu irmão, Christopher. Desde cedo, Sarah demonstrava uma natureza independente e uma intensa determinação para alcançar o sucesso. Ela era extremamente ambiciosa, destacando-se academicamente com uma paixão particular por biologia e anatomia. Na adolescência, tornou-se firme em sua decisão de seguir carreira na medicina. Seus professores e mentores a reconheciam como um prodígio, frequentemente elogiando seu intelecto e dedicação. Eles previam que ela alcançaria grandes feitos e deixaria um impacto duradouro no campo médico. As línguas também eram algo natural para Sarah. Com uma impressionante aptidão para aprender, ela rapidamente dominou tanto o francês quanto o espanhol, falando-os fluentemente já no ensino médio. Suas habilidades linguísticas lhe davam vantagem em diversos aspectos da vida, desde a comunicação com grupos diversos até a ampliação de suas aspirações profissionais. Apesar dos compromissos acadêmicos, Sarah estava determinada a ser autossuficiente desde cedo. Com apenas 16 anos, conseguiu seu primeiro emprego como promotora em uma famosa loja de brinquedos local. Ela entretinha crianças vestindo-se como amadas princesas da Disney e outros personagens de contos de fadas, um papel que achava tanto divertido quanto gratificante. Um dia, enquanto trabalhava na loja, um olheiro de modelos notou os traços marcantes de Sarah, sua postura impecável e sua elegância natural. Ele viu nela o potencial para uma carreira lucrativa no mundo da moda e a abordou com um convite para participar de uma audição. Inicialmente hesitante, ela acabou aceitando, intrigada pelas possibilidades que a indústria fashion poderia oferecer. A partir daquele momento, a jornada de Sarah no mundo da moda começou, levando-a a um universo novo e empolgante. Sua aparência deslumbrante e sua figura perfeitamente proporcional rapidamente chamaram atenção. As ofertas para ensaios fotográficos começaram a surgir em grande número, e logo ela conseguiu vários contratos publicitários. Sua carreira como modelo começou a prosperar, e a cada ano que passava, sua popularidade aumentava. No entanto, apesar do sucesso crescente na indústria da moda, ela permanecia comprometida com seu sonho de se tornar médica. Conciliando seus estudos com os trabalhos como modelo, continuava a se esforçar academicamente, pesquisando faculdades e universidades que pudessem oferecer a melhor educação para suas aspirações médicas. Amigos e conhecidos frequentemente descreviam Sarah como sociável, animada e cheia de energia. Ela tinha um charme inegável que atraía as pessoas, mas era seletiva com quem permitia entrar em sua vida pessoal. Tinha um amor profundo pelas artes, dedicando-se à pintura, à música, às viagens e à dança. Sua curiosidade natural a tornava ávida por explorar o mundo e vivenciar diferentes culturas. Embora tivesse admiradores, Sarah raramente priorizava relacionamentos amorosos, preferindo concentrar-se em seus estudos e trabalho. Suas aspirações sempre vinham em primeiro lugar. Em 2020, aos 23 anos,
Sarah já havia alcançado o que muitos só poderiam sonhar. Ela venceu o concurso de beleza de seu estado, conquistando o cobiçado título e a coroa de Miss Maryland. Ao mesmo tempo, estava concluindo sua formação universitária e havia garantido um estágio em uma renomada clínica odontológica privada. Na superfície, ela tinha tudo: inteligência, beleza, uma carreira promissora e um futuro invejável pela frente. Mas por trás dessa fachada aparentemente perfeita, uma realidade muito mais sombria estava se desenrolando. A irmã mais velha de Sarah, Rachel, com quem ela compartilhava um vínculo particularmente forte, revelaria mais tarde detalhes perturbadores que muitos na vida de Sarah jamais suspeitaram. Segundo Rachel, Sarah vinha enfrentando uma luta oculta há anos. Tudo havia começado quando ela tinha apenas 16 anos. Na época em que conseguiu seu primeiro emprego e começou a ganhar seu próprio dinheiro, secretamente passou a experimentar diferentes substâncias. A princípio, parecia algo inofensivo: medicamentos vendidos sem prescrição retirados do armário de remédios da família. Mas quando tomados em doses excessivas ou combinados com outros medicamentos, produziam efeitos que a fascinavam, criando sensações que nunca havia experimentado antes. À medida que Sarah ficava cada vez mais intrigada com esses estados alterados da mente, começou a se associar com pessoas mais velhas e de reputação duvidosa. Essas novas companhias, muitas delas já envolvidas no abuso de substâncias proibidas, a expuseram a medicamentos prescritos mais fortes. Em pouco tempo, o que começou como uma curiosidade inocente evoluiu para uma dependência. Suas dificuldades se intensificaram quando passou a sofrer de transtornos de ansiedade, mudanças bruscas de humor e uma crescente dependência de substâncias. À noite, travava uma luta contra uma insônia implacável, atormentada por pesadelos recorrentes. A depressão crônica começou a dominá-la, nublando seus pensamentos e drenando sua energia antes inesgotável. Apesar desses sofrimentos, continuava a se destacar nos estudos e a manter seu emprego, sem dar sinais externos do turbilhão que enfrentava. A única pessoa ciente da gravidade de sua luta era Rachel, que havia jurado manter o segredo longe de sua mãe. Era um silêncio que teria um custo devastador. Quando Sarah completou 18 anos, sua família começou a notar mudanças alarmantes em seu comportamento. Sua personalidade antes vibrante começou a se apagar. Ela apresentava mudanças de humor intensas. Em um momento ria, no outro chorava compulsivamente, ou explodia em acessos repentinos de agressividade. A imprevisibilidade perturbava os que estavam à sua volta, e seus entes queridos ficavam cada vez mais preocupados. Apesar das preocupações, sua mãe, Tina, recusava-se a acreditar que a filha pudesse estar envolvida com substâncias controladas. Em vez disso, atribuía o comportamento errático de Sarah ao estresse e às pressões de conciliar estudos, trabalho e a carreira de modelo. Eventualmente, a família de Sarah insistiu que ela buscasse ajuda profissional. Após passar por avaliações detalhadas e múltiplas consultas com psiquiatras, ela recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar. O diagnóstico trouxe uma possível explicação para seus humores instáveis, e ela foi medicada para ajudar a regular sua condição. Por um curto período, seguiu as recomendações médicas, esperando recuperar a estabilidade. Mas, em segredo, longe da família, não abandonou as substâncias mais fortes às quais já havia se tornado viciada. À medida que a dependência de Sarah continuava a se intensificar, sua vida tornou-se um delicado equilíbrio entre manter as aparências e enfrentar seus demônios internos. Em 2018, ainda uma estudante universitária dedicada encontrava alívio no escapismo, frequentemente buscando breves momentos de alegria em eventos sociais. Naquele verão, participou de um aguardado festival de rock em um estado vizinho com um grupo de amigos próximos. A atmosfera vibrante, as performances eletrizantes e a pura energia do evento lhe ofereceram um alívio temporário de suas lutas. Foi lá, em meio às guitarras estrondosas e às luzes cintilantes do palco, que conheceu Henry Peterson, um músico carismático e enigmático cuja presença era tão marcante quanto seu talento. Quase instantaneamente, Sarah sentiu uma conexão inegável com ele. A atração era magnética e mútua, e eles passaram o restante do festival inseparáveis. Quando o evento terminou, nenhum dos dois queria se despedir,
Então trocaram números de telefone e prometeram manter contato. Apesar de sua beleza impressionante e inegável popularidade, Sarah tinha pouca experiência em relacionamentos românticos. Henry tornou-se seu primeiro grande amor, um relacionamento diferente de qualquer outro que ela já havia conhecido. Ele era quase 7 anos mais velho, mas a diferença de idade pouco importava. A conexão deles foi construída sobre interesses compartilhados: música, arte, conversas profundas sobre a vida e uma paixão por aventura. No entanto, havia uma grande complicação: a distância. Henry morava a quase 10 horas de viagem, um fato que pairava sobre o romance em crescimento deles. Um músico dedicado, Henry passava a ter a maior parte do tempo viajando pelo país em turnê com sua banda. Enquanto isso, Sarah permanecia presa aos estudos, ao trabalho e a lutas pessoais cada vez mais complicadas. Seus encontros eram infrequentes, momentos roubados quando Henry conseguia tempo para viajar até ela. Quando estavam juntos, o tempo era mágico, mas quando separados, dependiam de ligações, mensagens de texto durante a madrugada e conversas pelas redes sociais para manter a conexão. Faziam promessas sobre o futuro, chegando até a discutir a possibilidade de formar uma família. No entanto, a pressão da distância e as mudanças de humor imprevisíveis de Sarah gradualmente cobraram seu preço. O relacionamento começou a vacilar sob o peso da piora da dependência dela. Henry, apesar de seus profundos sentimentos por Sarah, ficava cada vez mais preocupado com o bem-estar dela. Depois de quase 1 ano e meio juntos, tomou a dolorosa decisão de iniciar uma separação, citando preocupações com a instabilidade emocional dela e a crescente dependência de substâncias. Embora de coração partido, Sarah entendeu. Mesmo após o fim do relacionamento romântico, Henry continuou sendo uma fonte de apoio inabalável. Eles mantiveram contato frequente, e sempre que ela precisava dele, ele estava presente. Se Sarah algum dia se sentisse perdida ou sobrecarregada, sabia que poderia ligar para ele e ele jamais a rejeitaria. Em 2020, a vida de Sarah havia chegado a uma encruzilhada. Suas ambições acadêmicas permaneciam intactas, e ela continuava se esforçando em direção ao sonho de uma carreira médica. Em um dia aparentemente rotineiro, ela visitou uma clínica odontológica particular para extrair os dentes do siso, um procedimento que vinha adiando há meses devido ao desconforto persistente. A cirurgia exigiu várias visitas, já que a posição dos dentes tornava a extração um processo complexo. Ela teve a sorte de ser atendida pelo renomado proprietário da clínica, o Dr. James Ryan. A consulta era considerada um privilégio raro, pois Ryan era conhecido por sua paqueabilidade excepcional e tinha uma agenda lotada com meses de antecedência. Durante todo o tratamento, Sarah o achou atencioso e meticuloso. Ele pessoalmente verificava sua recuperação, ligando após cada sessão para garantir que ela estivesse se curando corretamente. Ela considerava sua preocupação encantadora e o respeitava tanto como profissional quanto como uma pessoa influente na comunidade médica. Em uma de suas conversas, Sarah mencionou casualmente que era estudante de medicina e estava ativamente em busca de um estágio. Sem hesitar, o doutor Ryan lhe ofereceu uma posição de assistente em sua clínica, uma oportunidade que muitos aspirantes a profissionais da odontologia só poderiam sonhar. Após uma reflexão cuidadosa, Sarah aceitou. A chance de trabalhar em uma das clínicas odontológicas mais prestigiadas da cidade parecia o passo ideal em sua carreira. A princípio, a relação deles permaneceu estritamente profissional. Sarah admirava a experiência e a dedicação de Ryan, enquanto ele parecia genuinamente empenhado em orientá-la. No entanto, à medida que os meses se passaram, a dinâmica entre eles mudou. O Dr. Ryan começou a demonstrar um claro interesse pessoal por ela. Ele a elogiava com frequência, encontrava desculpas para passar tempo com ela fora do trabalho e a enchia de atenção. Inicialmente, Sarah resistiu às investidas. A diferença de quase 20 anos de idade, o status consolidado dele e sua reputação como um homem poderoso e bem relacionado a deixavam hesitante. Mas Ryan foi persistente e, com o tempo, Sarah acabou atraída por seu charme. No início de 2021, a relação profissional deles havia evoluído para algo muito mais.
Não demorou para que decidissem dar o próximo passo: morar juntos na luxuosa casa de Ryan. Na época, o doutor. Ryan era um homem de 47 anos, divorciado e com um extenso histórico. Ele tinha 3 filhos adultos de seu casamento anterior e um filho pequeno de um breve relacionamento com uma ex-funcionária de sua clínica. Conhecido por sua riqueza e generosidade, providenciava tudo para seus filhos, garantindo-lhes a melhor educação e segurança financeira. Para aqueles ao seu redor, Ryan era um médico respeitado e um cavalheiro refinado, mas também carregava a reputação de ser um notório mulherengo. A clínica de Ryan era uma das mais conhecidas e procuradas de Montgomery County. Os serviços de alto padrão vinham acompanhados de preços elevados, mas sua clientela de elite não hesitava em pagar pela promessa de resultados impecáveis. Pacientes frequentemente aguardavam meses por uma consulta, e a lista de espera continuava crescendo devido à enorme demanda pela expertise do Dr. Ryan. Quando Sarah começou a namorar o doutor James Ryan, seus amigos a viam como incrivelmente sortuda. Ele era rico, influente e aparentemente devotado a ela. O relacionamento trazia inúmeros benefícios: presentes luxuosos, férias em resorts de alto padrão não apenas para Sarah, mas também para toda a sua família, e até mesmo um carro de luxo, que ele lhe presenteou em seu primeiro aniversário de namoro. O estilo de vida opulento rapidamente consumiu Sarah. Pouco depois de se tornarem um casal oficial, suas responsabilidades profissionais na clínica diminuíram. Raramente aparecia para trabalhar, mas seu salário continuava chegando normalmente. Em vez de auxiliar nos tratamentos ou lidar com os prontuários dos pacientes, passava os dias mergulhada em compras extravagantes, sessões de spa e viagens caras, totalmente imersa em um mundo de luxo que poucos poderiam sonhar em viver. Tudo parecia perfeito até que a tragédia aconteceu de uma forma que ninguém poderia prever. Em 26 de janeiro de 2022, aproximadamente às 6 horas da manhã, um homem ansioso e desesperado ligou para os serviços de emergência, sua voz trêmula ao relatar que sua namorada não respondia. Ele se identificou como doutor James Ryan e afirmou que havia tentado realizar RCP, mas não conseguiu reanimá-la. Seus apelos eram urgentes, quase desesperados, enquanto implorava para que os paramédicos chegassem o mais rápido possível. No entanto, quando os socorristas chegaram ao local, a realidade era sombria. Sarah já havia falecido várias horas antes. Seu corpo sem vida foi encontrado no chão da sala de estar, imóvel perto do sofá. A cena era perturbadora. Não havia sinais aparentes de lesão física ou trauma, mas o estado físico de Sarah era alarmante. Ela parecia extremamente magra e frágil, um contraste gritante com a jovem vibrante que muitos haviam conhecido. Perto dali, James estava visivelmente abalado, seu rosto pálido e marcado por lágrimas. Ele repetia as mesmas palavras. Ela havia sofrido uma overdose. Os investigadores imediatamente consideraram 2 possíveis explicações: overdose acidental ou crime. A princípio, a segunda parecia improvável devido à ausência de ferimentos externos ou indícios de luta. As observações iniciais apontavam para a conclusão de que Sarah havia consumido sozinha uma dose letal de substâncias poderosas. Segundo James, a noite anterior havia sido tranquila. Ele afirmou que passaram a noite assistindo televisão juntos, uma rotina comum. Por volta da meia-noite, Sarah mencionou que tinha um turno cedo de trabalho na manhã seguinte e precisava descansar. Ele recordou que ela ficou na sala para terminar o filme enquanto ele subiu para dormir. Só por volta das 5h30 da manhã, ele percebeu que ela não havia se juntado a ele. Preocupado, desceu para verificar e se deparou com uma cena horrível. Sarah estava estirada no chão, completamente inconsciente, com uma espuma branca espessa saindo de sua boca. Como profissional de saúde treinado, James afirmou que imediatamente entrou em ação. Virou Sarah de lado, verificou os sinais vitais e iniciou a RCP. Ele teria realizado respiração boca a boca e compressões torácicas por quase 15 minutos em uma tentativa desesperada de reanimá-la. Quando seus esforços se mostraram inúteis, finalmente ligou para o 911, explicando que ela provavelmente havia sofrido uma overdose de uma combinação de medicamentos. Em seu depoimento às autoridades,
Ryan sugeriu que Sarah poderia ter consumido uma quantidade excessiva de um poderoso anestésico, possivelmente misturando-o com outros medicamentos. Ele também admitiu algo chocante. Sarah vinha secretamente pegando medicamentos de sua clínica para uso pessoal já há algum tempo. Embora estivesse ciente disso, ele havia optado por não denunciá-la, temendo repercussões legais e um escândalo público. Ele insistiu que havia feito tudo ao seu alcance para ajudar Sarah a combater sua dependência. Revelou ainda que frequentemente administrava soros intravenosos em casa para desintoxicar seu organismo, na esperança de neutralizar os efeitos da intoxicação por substâncias. Chegou até a tentar consultar especialistas, buscando discretamente intervenção profissional sem expor o problema ao público. Apesar de suas alegações de preocupação e cuidado, a condição de Sarah havia se deteriorado bem diante de seus olhos. Ryan afirmou que descobriu a dependência de Sarah não muito tempo depois que ela se mudou para sua casa. Certa noite, entrou por acaso no banheiro e a surpreendeu no ato de aplicar uma injeção. Chocado, exigiu uma explicação. Sarah confessou em lágrimas que vinha lutando contra transtorno bipolar, ansiedade e depressão grave desde a adolescência, e que a automedicação era a única forma que conhecia para lidar com isso. Ela garantiu a ele que estava no controle, que só usava as substâncias para manter o equilíbrio e evitar colapsos emocionais. As declarações de Ryan pareciam convincentes e os relatórios toxicológicos apoiavam suas alegações. Sarah havia falecido em decorrência de uma combinação letal de múltiplas substâncias potentes. A autópsia não mostrou sinais de ferimentos externos ou trauma. No entanto, suas veias traziam as cicatrizes inconfundíveis do uso intravenoso prolongado. Além disso, seu estado físico no momento de sua morte era alarmante. Ela estava severamente abaixo do peso e frágil, pesando apenas 38 quilos, um contraste drástico com a jovem vibrante e cheia de vida que já havia sido. Naquela mesma manhã, a mãe de Sarah, Tina, recebeu a devastadora notícia. Investigadores a informaram sobre as circunstâncias da morte de sua filha, transmitindo a versão dos acontecimentos contada por James Ryan. Mas desde o início, Tina deixou claro que não acreditava em uma única palavra do que ele dizia. Dominada pela dor e pela raiva, imediatamente colocou a culpa em James, convencida de que ele era responsável pelo que havia acontecido com Sarah. Ela sempre nutrira uma profunda desconfiança em relação a ele, sentindo que havia algo de predatório em seu interesse por sua filha. Tina tinha sua própria versão dos acontecimentos que antecederam a morte de Sarah, uma versão que pintava James Ryan sob uma luz muito mais sombria. Segundo ela, Sarah nunca o havia amado de verdade. Em vez disso, ele a havia manipulado meticulosamente, usando riqueza e influência para enredá-la em uma teia de dependência, garantindo que ela nunca o deixaria. 2 anos antes, Sarah havia sido encaminhada para a clínica de Ryan para um procedimento odontológico rotineiro, a extração cirúrgica dos dentes do siso. Na época, ela era uma jovem brilhante e ambiciosa, focada em seus estudos de medicina. Mas desde o primeiro encontro, o interesse de James Ryan por ela tinha pouco a ver com cuidados profissionais. Ele a cortejou incansavelmente, primeiro como paciente e depois como uma jovem que desejava possuir. Ligava para ela diariamente, enviava mensagens sugestivas e deixava claro que estava atraído por ela. Quando soube que ela procurava um estágio, não perdeu tempo em oferecer-lhe uma posição prestigiada em sua clínica, acompanhada de um salário generoso e acesso exclusivo a clientes de alto perfil. Para Sarah, era uma oportunidade boa demais para recusar e, apesar do desconforto de sua mãe, ela aceitou a oferta sem hesitação. Tina, no entanto, permanecia profundamente desconfiada. Tentou alertar a filha, tentando ter uma conversa séria sobre os perigos de se envolver com um homem mais velho e poderoso. Mas Sarah rejeitou as preocupações da mãe, insistindo que o relacionamento deles era estritamente profissional. A princípio, isso parecia verdade. Suas interações não passavam de uma mentoria próxima, até que deixaram de ser. No final de 2021, o relacionamento deles havia ultrapassado os limites de uma parceria profissional. Com a chegada da véspera de Ano Novo, Ryan convidou Sarah para um restaurante exclusivo e sofisticado. Lá, em meio a um ambiente luxuoso,
ele lhe apresentou um extravagante anel de diamante que valia uma pequena fortuna. Naquela noite, declarou seu amor, pediu que ela fosse sua companheira e sugeriu que morassem juntos. Até aquele momento, Sarah aceitava seus presentes com gratidão educada, mas nunca havia correspondido plenamente a seus afetos. Ainda assim, algo naquela noite mudou tudo. Seja pelo peso da expectativa, pela pressão de sua generosidade, ou por uma simples resignação ao estilo de vida que ele oferecia, Sarah concordou. Em menos de um mês após mudar-se para a mansão dele, James a presenteou com um Mitsubishi novo em folha, consolidando sua transição para uma vida de luxo. Para Tina, aquilo não passava de uma jogada calculada. James não estava conquistando o amor de Sarah, estava comprando-o. E ele não estava apenas provendo para Sarah, também oferecia presentes e férias caras para Tina e suas outras filhas, desarmando-as estrategicamente e diminuindo suas defesas. Antes que percebessem, haviam sido puxadas para sua órbita, suas suspeitas enfraquecidas por sua generosidade aparentemente infinita. Mas James havia descoberto algo mais, algo muito mais perigoso do que o afeto de Sarah: sua dependência. Logo, Ryan percebeu que certas substâncias controladas estavam desaparecendo do estoque de sua clínica. Inicialmente, escolheu ignorar. Mas quando finalmente pegou Sarah em flagrante, em vez de repreendê-la, a incentivou. Nunca denunciou o roubo, nem interveio para impedi-la de usar. Segundo Tina, isso não foi negligência, foi intencional. Sarah havia se tornado dependente das substâncias e James sabia disso. Em vez de arriscar perdê-la, manteve o fornecimento constante. Tina estava convencida de que ele foi quem primeiro apresentou à sua filha substâncias injetáveis proibidas, arrastando-a ainda mais para a dependência para que permanecesse sob seu controle. Havia uma lembrança em particular que assombrava Tina. Uma confissão arrepiante que James havia feito durante uma viagem em família ao Havaí. Certa noite, após beber demais, ele deixou escapar algo. Admitiu que a primeira vez que havia visto Sarah não foi em sua clínica, mas anos antes, quando ela ainda era uma adolescente. Ela trabalhava em uma loja de brinquedos local, vestida como uma princesa em um evento promocional. Na época, ele estava lá com seus filhos, e ainda assim, algo nela o havia cativado. De acordo com Tina, ele havia se tornado obcecado por Sarah desde então, planejando em silêncio enredá-la em seu mundo. Apesar dessas suspeitas, as autoridades nunca realizaram uma busca formal na casa de James Ryan. Em vez de conduzirem uma investigação minuciosa, os investigadores fizeram apenas uma rápida vistoria na residência, deixando de examinar áreas críticas ou apreender possíveis evidências. As descobertas iniciais pareciam apoiar a versão de Ryan. Medicamentos prescritos foram encontrados não apenas na bolsa de Sarah e na gaveta de cabeceira, mas também espalhados pelo carro e pela casa. Além disso, os investigadores descobriram embalagens descartadas de seringas, torniquetes, frascos de solução intravenosa e outros materiais que reforçavam ainda mais a suposição de que Sarah vinha usando substâncias por um longo período. Vários frascos e ampolas vazias estavam próximos ao corpo de Sarah, e vestígios dessas substâncias foram posteriormente detectados em seu organismo. Parecia que ela mesma as havia administrado pouco antes de sua morte. A combinação de medicamentos acabou levando à sua morte prematura, ou pelo menos foi o que concluíram as autoridades. Enquanto os detetives vasculhavam os pertences de Sarah, encontraram uma série de mensagens de texto preocupantes em seu telefone, trocadas com seu ex-namorado Henry, com quem ela mantinha proximidade mesmo após o término. Nos seus últimos textos, Sarah confidenciou a ele sobre sua depressão crescente e insinuou a possibilidade de tomar uma decisão trágica para acabar com seu sofrimento. Os investigadores interpretaram essas mensagens como confirmação de que Sarah vinha contemplando o pior. Sem sinais evidentes de crime e sem mais provas que ligassem Ryan a qualquer irregularidade, o caso foi rapidamente encerrado. Nenhuma acusação criminal foi apresentada. A casa de Ryan não foi designada como cena de crime, e ele foi liberado sem quaisquer repercussões legais. Por causa dessa determinação rápida, a polícia não apreendeu os pertences pessoais de Sarah para exame adicional. Seu telefone e laptop, potenciais minas de ouro de informações,
não foram levados como evidência, deixando questões significativas sem resposta. A família de Sarah ficou indignada. Eles discordaram fortemente das conclusões da investigação e continuaram convencidos de que o Dr. James Ryan era diretamente responsável por seu destino trágico. Para eles, o caso estava longe de ser simples e encerrado. Determinadas a buscar justiça, a mãe de Sarah, Tina e suas irmãs assumiram a responsabilidade, iniciando uma investigação independente na esperança de expor a verdade. Tina voltou à delegacia, esperando fornecer um depoimento adicional que pudesse levar as autoridades a reabrir o caso. Ela compartilhou detalhes perturbadores sobre as mudanças drásticas que havia observado em sua filha depois que ela se mudou para ir à casa de Ryan. Segundo Tina, Sarah passou por uma transformação física e emocional chocante, tornando-se uma sombra do que havia sido. No verão de 2021, a perda de peso dela era impossível de ignorar. Embora Sarah sempre tivesse sido magra por causa de sua carreira de modelo, ela havia se tornado assustadoramente esquelética. Sua tez antes radiante substituída por uma palidez fantasmagórica. Em outubro daquele ano, James levou Sarah e sua mãe de férias para a Flórida. Um gesto aparentemente generoso que mascarava uma realidade muito mais sombria. Durante a viagem, Tina notou que, apesar do clima quente e tropical, Sarah insistia em usar roupas de manga comprida o tempo todo. Isso a pareceu estranho, mas ela não pressionou imediatamente sobre o assunto. No entanto, ao voltarem para casa, as coisas tomaram um rumo mais alarmante. Poucos dias depois, Sarah ligou para a mãe no meio da noite, falando de maneira atordoada e desorientada. Alarmada, Tina correu para a casa de Ryan e encontrou a filha quase incoerente. Sua fala estava arrastada, seu corpo fraco e seus movimentos descoordenados. Foi nesse momento que Tina notou pela primeira vez as marcas nos braços de Sarah. Ela ficou horrorizada ao ver os hematomas, as marcas de agulha e as perfurações que cobriam a pele da filha. Espalhados pela casa estavam frascos e ampolas vazios. Convencida de que James vinha fornecendo substâncias perigosas a Sarah, Tina quis alertar as autoridades imediatamente. Ela tirou fotografias das evidências, desesperada para documentar o que havia encontrado. Mas Sarah implorou para que ela não fosse à polícia. Entre lágrimas, insistiu que estava tudo sob controle e que James estava na verdade tentando ajudá-la, não machucá-la. Para acalmar a mãe, ela concordou em voltar para casa por um tempo, mas em poucos dias retornou à casa de Ryan, caindo ainda mais fundo em seu domínio. Então, em 13 de dezembro, o pesadelo se repetiu. Mais uma vez, Sarah ligou para a mãe em um estado altamente desorientado, mal conseguindo formar frases coerentes. Em pânico, Tina correu novamente, apenas para encontrar uma cena ainda mais perturbadora. O peso de Sarah havia caído a um nível perigosamente baixo, seu corpo reduzido a pele e ossos. Seus braços estavam cobertos por ainda mais marcas de agulha. Ao lado do sofá onde ela estava deitada, havia um suporte de soro, tubos ainda presos em seu braço. Espalhados pelo chão estavam frascos vazios, alguns contendo substâncias desconhecidas. Tina tentou intervir, insistindo que a filha fosse para casa imediatamente, mas James e Sarah resistiram. Mais uma vez, eles descartaram suas preocupações, alegando que Sarah apenas vinha recebendo tratamentos intravenosos para combater a desidratação. Tina recusou-se a acreditar nessa explicação. Tentou levar Sarah para casa à força, mas dessa vez, Sarah foi categórica. Ela ameaçou cortar todo o contato com a família se interferissem. No fim, Tina não teve escolha a não ser sair, embora cada instinto em seu corpo dissesse que sua filha estava em grave perigo. Essa foi a última vez que Tina viu Sarah com vida. Após a morte trágica de Sarah, sua mãe e irmã não estavam dispostas a aceitar a conclusão oficial sobre sua morte. Desesperadas por respostas, elas tomaram posse do telefone e laptop dela, determinadas a descobrir qualquer evidência que expusesse o envolvimento do Dr. James Ryan. Passaram noites em claro vasculhando cada mensagem, e-mail e registro de chamadas, na esperança de encontrar uma verdade oculta. À medida que examinavam meticulosamente as conversas de Sarah, um padrão perturbador emergiu.
Havia inúmeras trocas entre Sarah e James, muitas das quais faziam referência a medicamentos específicos, anestésicos potentes, sedativos e tranquilizantes. O tom das mensagens era alarmante. James frequentemente assegurava a Sarah que iria cuidar de tudo e garantir que ela tivesse o que precisava. Em certos momentos, Sarah expressava ansiedade por ficar sem determinadas substâncias, às quais James sempre respondia prontamente, prometendo trazer mais. A descoberta mais arrepiante foi a constatação de que, nos últimos 6 meses de sua vida, Sarah praticamente não vinha aparecendo na clínica. Ela havia se tornado uma reclusa, raramente saindo da casa de Ryan. Segundo pessoas próximas, ela vivia em um estado quase constante de intoxicação, e James a mantinha deliberadamente escondida para evitar chamar atenção. Ele continuava financiando todas as suas despesas, atendendo a cada pedido dela, incluindo as substâncias perigosas das quais ela havia se tornado dependente. Ele sabia que, enquanto sustentasse seu vício, ela permaneceria sob seu controle. Determinada a buscar justiça, a irmã de Sarah agiu imediatamente. Ela imprimiu todas as mensagens trocadas entre Sarah e James, destacando as conversas mais comprometedoras em que discutiam abertamente substâncias controladas. Junto às mensagens, a mãe de Sarah anexou as fotografias que havia tirado durante suas visitas à casa de Ryan. Imagens de frascos vazios. Juntas, elas compilaram um dossiê esmagador de evidências e o apresentaram às autoridades, exigindo que fosse aberto um processo criminal contra o Dr. Ryan por dano intencional levando à morte. A investigação foi reaberta, e a polícia passou a analisar mais profundamente as circunstâncias em torno da morte precoce de Sarah. Em 22 de março, após semanas de nova investigação, o Dr. James Ryan foi formalmente preso e acusado em conexão com a morte de Sarah. Durante o julgamento, os promotores apresentaram um caso contundente contra ele. As evidências mostraram um claro padrão de manipulação e controle, retratando Ryan não como um parceiro preocupado, mas como um homem que havia conscientemente alimentado o vício de Sarah por razões egoístas. Testemunhas descreveram como Sarah havia se tornado isolada sob sua influência, afastada de amigos e família, completamente dependente dele para sobreviver. O júri ficou particularmente impressionado com o testemunho da mãe, detalhando suas tentativas desesperadas de salvar a filha. Em 25 de agosto de 2023, após semanas de depoimentos emocionantes e batalhas legais, o tribunal chegou a um veredito. James Ryan foi considerado culpado de homicídio em 2º grau, já que o júri determinou que ele estava plenamente ciente das consequências fatais de suas ações. A sentença foi severa. James Ryan foi condenado a 45 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional não antes de 30 anos cumpridos da pena.